Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver mais uma questão do Enem 2016, segunda aplicação, que envolve conhecimento sobre cinemática escalar. Mas isso a gente vai ver em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos resolver a questão número 54 do Enem 2016, segunda aplicação, prova de física. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like, tá bom? Então vamos começar. Questão número 54, Enem 2016, prova de física, segunda aplicação, prova amarela, que diz assim: dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, primeiro ponto aqui, ó, velocidade constante, tá? Movimento uniforme. Na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo até que ele pare totalmente ocorre em duas etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca, a primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. No segundo momento, na desaceleração constante, ok? Desaceleração constante. Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar? Muita atenção que aqui não é velocidade em função do tempo, é velocidade com a distância. Gráfico, velocidade com distância, ok? Então vamos lá. Aí seguem as alternativas. Esta questão aborda conceitos sobre cinemática escalar. Primeiro, vamos, através do esboço abaixo, né, onde nós temos duas etapas dessa questão para facilitar o entendimento. Então vamos lá. Como foi dito, os dois automóveis, né, estão trafegando com velocidade constante v. Está aqui, ó, velocidade constante v. Mantendo uma distância, né, uniforme entre elas, já que eles estão na mesma direção, no mesmo sentido, se estão com a mesma velocidade, essa distância não deve se alterar, ok? Quando, na primeira etapa da situação, é detectado uma situação que exige uma ação de freagem imediata, vamos dizer assim, tá? Então, a primeira etapa que ele considera é o tempo que leva da detecção da emergência até o ponto de iniciar a freagem. Então, esse ponto é destacado aqui, né, nessa pequena distância aqui nessa retinha preta aqui em cima, ó, tá? Então, esse é o tempo gasto que o motorista, né, desse carro que está atrás vai, né, digamos assim, processar até iniciar a freagem, que vai ser nesse ponto aqui exatamente, nesse segundo ponto, tá? Observe que até esse detalhe aqui, a velocidade é constante dos dois, ó. A velocidade é constante, ou seja, a distância entre eles permanecendo a mesma, tá? Ou seja, existe uma pequena distância, uma distância que é a distância da tomada de decisão, do momento que ele percebeu a necessidade de frear até o ponto que ele efetivamente iniciou a freada. Então, esse trecho, a velocidade que esse veículo percorreu, né, o veículo de trás, ele continuou com velocidade v, velocidade constante, movimento uniforme. Essa é a primeira etapa, muito importante essa compreensão. Já a segunda etapa, né, que começa justamente a partir do momento que ele inicia a freagem, tá? O que vai acontecer? Destacando aqui embaixo, ó, se você observar, aqui está o trechinho aqui de cima, é o mesmo, né, do momento que ele percebeu que tem que frear até o momento do início da freagem, que está no azul, na retinha azul, tá? Ele está ali com velocidade v. Iniciou a frear o carro, nessa azul, tá? Então aqui passa a ter uma desaceleração constante, como foi falado no texto. Então aqui é movimento uniformemente variável, ok? Com a aceleração A. Então ele vai percorrer uma distância que corresponde, no caso aqui, a distância D, que corresponde a essa reta azul, até o
carro parar com a velocidade v igual a zero, ok? V igual a zero. Agora, a distância total que ele vai percorrer vai ser aquela distância inicial do momento que ele percebeu até iniciar a freada, né, que está aqui, com velocidade v, mais a distância total percorrida do início da freagem até ele parar efetivamente com velocidade v igual a zero, que é essa distância azul. Então, a distância total vai ser aqui em cima, né, essa reta total preta aqui. Então, essa é a segunda etapa. Então, essa é a questão, né, digamos assim, esse foi o esboço da questão mostrada. Então, vamos lá ver o gráfico, né, que melhor representou essa situação. Mas antes, porém, né, antes de entrar no gráfico, a gente vai ter aqui o seguinte, mais um dado, né, que eu acabei não mencionando, que eu vou mencionar agora, tá? Que é a relação da velocidade com a distância. A expressão que nos dá essa relação velocidade com a distância é a equação de Torricelli, né, que está aqui embaixo, v ao quadrado, velocidade final ao quadrado, igual a v0 ao quadrado, mais 2a delta s, ou, no caso nosso específico, vai ser v ao quadrado, que no final a velocidade é zero, né? V é igual a zero. V0 ao quadrado, que é justamente a velocidade inicial que ele se encontrava, velocidade constante, né? Menos 2AD, né? Porque o movimento é uniformemente variado, né? Retardado, que ele está com a velocidade reduzindo, né? Então, negativo o sinal, 2A, e D é a distância que ele vai percorrer em azul aqui, ó, destacado em azul, 2AD. Beleza? Então, essa é a parte, né, do movimento uniformemente variado que eu estou destacando aqui embaixo, tá bom? Lembrando que a distância total é essa distância D aqui, né, do movimento uniformemente variado, mais aquela distanciazinha que ele, do momento que ele detectou e que ele efetivamente iniciou a frenagem, tá bom? Então, vamos lá. Então, com isso, né, a gente pode observar ali que pela equação de Torricelli, né, aquela velocidade v ao quadrado, igual a v02 menos 2AD, a velocidade v é relacionada com a raiz quadrada, né, de v02 menos 2AD. Tá? Então, o gráfico que melhor vai representar v em função de d, tá? Nos dois momentos, né, no momento inicial, que é velocidade constante, movimento uniforme, e no segundo momento, com o movimento uniformemente variado, dado pela essa expressão aqui, que a gente mostrou aqui com a raiz quadrada de v02, menos 2AD. É o gráfico, né? Então, como mostra, né, resposta, o esboço gráfico que representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente é o indicado abaixo, que é o D. Aqui está escrito A, mas é o gráfico D. Então, vamos ver o gráfico, só para a gente fechar a questão. No trecho inicial, como a gente pode ver, ó, velocidade em função da distância. A velocidade é constante naquele trecho inicial que a gente destacou, chamou a atenção, né? Que é o ponto que ele observa a necessidade de frear até o início que ele executa realmente a freada do veículo, né? Inicia a freada e o carro vai começar a perder velocidade e de acordo com a raiz quadrada que a gente mostrou aqui, V02 menos 2AD, tá? Que é justamente essa curva aqui, né? Até atingir V igual a zero, né? Aqui embaixo. Então, ele vai percorrer, né, no movimento uniformemente variado, essa distância D, que é aquela reta azul, e no movimento inicial uniforme, aquela preta, né? E a distância total do momento que ele detecta a necessidade de frear até parar o veículo é aquela reta total preta que nós mostramos. Então, a alternativa é a letra D, não é a letra A como aqui não, tá? E, a alternativa certa é a letra D, conforme mostrado aqui e explicado. Beleza? Tranquilo? Com isso, a gente finaliza aqui este vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando o seu like. Peço também que você compartilhe este vídeo com seus amigos e também nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.